Iniciaremos agora a palestra A Contabilidade a favor da boa governança. Convidamos ao palco o professor Nelson Carvalho, professor da USP. Muito obrigado pelo convite aos organizadores. Parabéns pela promoção do evento. Minhas sinceras desculpas pelo meu pequeno atraso. Serviu para o professor Edson poder esticar um pouco o tempo de perguntas de um tema tão interessante como arrendamento mercantil e os novos instrumentos financeiros. Então, eu vou usar apenas uma lâmina para roteiro, para fazer a apresentação que eu me propus. E começo dando uma visita rápida ao conceito de governança. E o conceito de governança, se nós fugirmos do jargão técnico especializado, ela reúne duas vertentes. Primeiro, saber o que deve ser feito em termos de boa governança. O que é a parte mais fácil, porque está escrito em livros, o Guia de Melhores Práticas do IBGC já inventaria o que deve ser feito. Então, para o indivíduo minimamente alfabetizado, saber o que deve ser feito não é difícil. A parte mais difícil é fazer. Fazer bem feito. Implementar as regras de boa governança no sentido de que elas possam ser eficazes, efetivas e gerarem os efeitos e produtos desejados. E quando nós cotejamos a governança corporativa com a contabilidade, talvez convém também, em contabilidade, dar um passo atrás e rememorar quais são os principais gomos dessa laranja chamada contabilidade, quais são os principais ramos. Evidentemente, o ramo mais visível, mais tangível e mais evidente da contabilidade é o ramo tributário. Vimos há pouco uma discussão sobre esse assunto. Então, a contabilidade tributária vem sendo avassaladoramente soberana em relação às demais vertentes. Vimos, de uma época para cá, particularmente com a proteção da Lei 11.638, a contabilidade financeira ou societária emergir de uma posição mais incógnita para uma posição mais ativa, mais atuante, mais participante. Agora, muitas vezes, o responsável pela contabilidade societária em muitas organizações, ele passa a ser chamado nas reuniões de diretoria e de conselho, não mais no momento apenas de apresentar o balanço e dizer qual foi o lucro, o imposto e o dividendo do ano passado, mas muitas vezes ele é chamado antes dos processos decisórios serem implementados para consultar sobre os possíveis efeitos. Nós todos temos experiência com empresas que, em fusões e aquisições, em operações de investimento ou desinvestimento, consultam os especialistas em matéria contábil societária sobre qual será o possível impacto de uma transação planejada. Os grandes bancos, inclusive, aqui tem o braço de banco de investimentos, a área de Mergers and Acquisitions, esses grandes bancos, quando concebem, quando a área técnica de investimentos imagina, desenvolve um novo produto a ser oferecido aos clientes, muitos deles, o primeiro a ser consultado é o grupo consultor técnico contábil, dizendo qual vai ser o impacto disso no nosso balanço e no balanço do cliente, se o produto for comercializado e adquirido pela clientela. Então, a contabilidade societária teve resgatada uma missão mais nobre que ela merecia ter e não vinha tendo, provavelmente, até a 6404 e, com certeza, menos ainda, um pouco mais, porém ainda menos, na 11638. Eu, inclusive, costumo dizer que, de brincadeira para os meus alunos de graduação, que a contabilidade societária era casada com a contabilidade tributária. E a contabilidade societária era a esposa do casamento que apanhava do marido tributária toda noite. E ela não sabia porque estava apanhando, mas ele sabia que estava batendo, que estava na hora. E a contabilidade, na 6404, resgatou a possibilidade de o contador societário, financeiro, emergir com uma posição de destaque. Então, até brinco com os meus alunos, a Lei 11.638, eu chamo de Lei Maria da Penha. Ela inocentou a esposa de apanhar toda noite.
O outro ramo muito frequente que nós praticamos em contabilidade, mais sob o apelido de controladoria, é o ramo da contabilidade voltada para os usuários internos. Formação de preço de venda, apuração de custos, orçamento, relação custo-volume-lucro, fornecimento de informações para tomada de decisões gerenciais. Então, essa contabilidade não é voltada para o público externo, mas ela tem uma enorme dose de importância em certas organizações. Temos a contabilidade do terceiro setor, temos a contabilidade das ONGs, temos a contabilidade pública ou das autarquias, que hoje está ganhando também o seu momento por meio da chegada ao Brasil das normas internacionais de contabilidade do setor público, as IPSAS. Então, com isto, nós estamos vendo um resgate das demais variantes da atividade contábil, além da variante tributária, que não deixa de ter a sua importância, mas não tem mais aquela prevalência que ela tinha até 28 de dezembro de 2007, quando a 11638 foi publicada. Nós temos uma visão social no Brasil e em outras economias semelhantes à nossa, a respeito do contador, que é uma visão um tanto quanto distorcida, uma visão um tanto quanto míope, formada, constituída, calcada no comportamento dos próprios profissionais. Então, se você perguntar para qualquer indivíduo medianamente informado e que não seja formado em matéria contábil, fala, naquela calçada está passando um indivíduo, ele é um contador, o que é que você vê? Ele falou, eu vejo um preenchedor de guias de declaração de impostos. Ou seja, a espécie substitui o gênero. E isso fez com que a profissão ficasse um pouco desgastada em relação a outras profissões de nível universitário. Consta que um dos meus colegas já aposentados do departamento, eu nunca consegui confirmar isso com ele, mas o anedotário dos corredores diz que ele uma vez fez uma pesquisa informal com mães de filhas e perguntou a elas qual era a profissão ambicionada para o futuro marido de sua filha. E contador foi a penúltima. A última era lixeiro. Então, realmente, temos uma posição subalterna. Quando você compara a posição social, a respeitabilidade social do contador numa sociedade latino-americana, de maneira geral, como a nossa e alguns dos nossos vizinhos, com a profissão no hemisfério norte, se você pegar a lista das 100 maiores empresas listadas inglesas na Bolsa de Londres, todos os 100 diretores financeiros são Chartered Accountants. Todos eles são contadores certificados. E aqui, por causa da extrema história de endividamento, inflação, correções monetárias, taxa de juros e luta contra a administração do caixa, todos os nossos diretores financeiros são substancialmente tesoureiros. Ele é um pessoal de finanças e não necessariamente com uma sólida formação contábil, como acontece em outros países. Essa situação, ela gerou um impacto grande quando chegou a Lei 11.638, e que deu amparo jurídico para que o Brasil convergisse para as normas internacionais IFRS. A 11.638 consagrou um princípio que já estava nas IFRS e já era, inclusive, praticado em outras economias capitalistas do hemisfério norte, que é trazer uma visão diferente sobre o que é, o que deve ser, qual é o papel de uma demonstração financeira. Até então, nós tínhamos uma visão correta, porém restritiva. A visão que tínhamos até dezembro de 2007 é que a demonstração financeira, o balanço, ele era uma visão retrospectiva, era um olhar sobre o passado. Qual o lucro que deu para pagar imposto, qual o lucro que deu para pagar dividendo. Aqueles que ironizam a atividade profissional do contador costumam dizer que o contador daquela época era um motorista dirigindo um veículo olhando só o retrovisor. Ele estava olhando só para trás. A venda de ontem, o pagamento da hora extra de ontem, a compra de ontem, o estoque de ontem. E aqueles que gostam de ironizar mais profundamente, eles dizem que o auditor era um médico legista, chegava 3 meses depois do óbito para dizer do que morreu no ano passado. A 11.638 trouxe uma grande inovação nessa visão. Ela não desdisse
que é importante conhecermos o passado para fim de lucros, dividendos e desempenho. Mas ela trouxe uma visão adicional. Ela disse que a melhor leitura que se pode fazer de um conjunto de demonstrações financeiras é o analista, o avaliador, o leitor, cotejar o seu julgamento com o julgamento da administração sobre os fluxos de caixa esperados. Fiz negócios no passado. Esses negócios vão gerar uma entrada ou uma saída de caixa. As informações ali constantes sugerem que eu vou ter um fluxo positivo de entrada de caixa ou vou ter problemas de liquidez, dados os negócios que fiz. Então, a visão retrospectiva informando a visão prospectiva. Tomei dinheiro emprestado para expandir a minha fábrica. Eu me endividei de uma maneira sensata. A minha projeção de fluxo de caixa futuro, honrando o serviço da dívida e o principal no vencimento, vai dar uma boa informação se eu posso ter uma expectativa de rentabilidade com essa nova expansão. Expandi a força de trabalho. Eu contratei adequadamente novos trabalhadores para o meu negócio, então, novamente, a relação entre projeção de receita de vendas e custos vai me dar uma boa informação. Eu emprestei dinheiro, eu dei crédito a prazo, eu tomei uma boa decisão, uma sensata decisão, uma provisão para devedores duvidosos bem calculada vai indicar se eu tenho uma expectativa maior ou menor de inadimplência com relação ao crédito que eu concedi. Então, a informação resultante de um balanço ao amparo da 11.638 e dos novos pronunciamentos do Código do Conselho do Comitê de Pronunciamentos Contábeis deve inspirar uma visão prospectiva, o que significa que a visão retrospectiva do passado soma-se uma visão de futuro. A informação contábil de hoje pretende sinalizar um futuro esperado, dado os negócios que fiz no passado, bem informados, bem quantificados e bem explicados nas notas explicativas. Isso implica, fundamentalmente, numa necessidade de um profissional de contabilidade começar a dialogar mais do que ele jamais fez com outras áreas da empresa. Numa empresa de logística, o profissional de contabilidade tem que conversar com o pessoal de logística, o diretor de logística, o gerente de logística, ele tem que entender como é que é a operação para pegar produtos de um centro de distribuição de um grande supermercado e entregar em tempo hábil nas diversas lojas do supermercado, reduzindo o custo de transação entre armazenagem, transporte e entrega. Ele tem que dialogar com o pessoal de RH. O pessoal de RH propõe uma ideia fantástica, a ideia de remunerar certos executivos, compensando-os com lucros que eles podem almejar adquirindo ações. Eu dou plano de opção de compra de ações. Se eles me ajudarem a levantar o preço da ação no mercado, eles compram no futuro uma ação pelo preço do passado e têm a virtude de apreender a diferença favorável do crescimento do preço da ação. Só que para precificar uma opção é necessário não apenas o entendimento do modelo do plano, como o entendimento de como se faz uma precificação de ações. É binomial, é Black-Scholes. Eu tenho vários desafios adicionais para que o contador deixe de ser aquele mero técnico que recebe um número de alguém, registra em duas contas em T, débito e crédito, sem saber o que ele está abrigando na contabilidade. Então, ao ser desafiado a conhecer o business, o negócio da empresa, eu costumo dizer para os meus alunos de graduação em Ciências Contábeis, vocês vão ter que praticar no futuro uma experiência nova, TBC, tira o bumbum da cadeira. Vai na fábrica, conversa no chão de fábrica, entenda, porque você tem o seguinte desafio, quando você vai conversar com o gerente de produção, com o gerente de estocagem, com o gerente de logística, ele não tem a menor intenção de entender o jargão contábil. Você tem que ser o bilíngue, você tem que entender o seu jargão e você tem que entender o jargão dele para decodificar se a informação que você está recebendo é a informação que você deveria receber e como você deve tratá-la nos registros contábeis.
Então, o desafio que passa a existir no mundo contábil, ele não é mais um desafio meramente de treinamento, é um desafio educacional. A próxima geração de contadores que está sendo formada tem que ser educada com complementos de disciplinas que não eram requeridos, não eram demandados nas gerações a que eu pertenci, por exemplo. Então, o desafio educacional significa que você tem que ter novas visões de disciplinas, novas visões de matérias. Nós introduzimos, por exemplo, já há 3 anos, no curso de graduação em Ciências Contábeis na FEA-USP, uma disciplina de governança corporativa, onde eu visito o Guia de Melhores Práticas do IBGC, porém eu vou além de meramente discutir quais são as diversas seções sobre conselho, administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle. Após uma discussão em seminário sobre cada um dos principais capítulos, o requerimento dado aos alunos é que eles entrem no site de companhias abertas, e eu dou quais companhias abertas eu quero que eles entrem no site, ou da empresa, ou via CVM, e eles consultem no site o guia de governança corporativa que aquela empresa está revelando, Bradesco, Gerdau, Itaú, B3, qualquer uma delas, e ele coteje aquilo que a empresa está dizendo que faz com aquilo que o Guia de Melhores Práticas do IBGC recomenda. E ele tem que apontar no seminário seguinte quais são os itens do IBGC que a empresa está seguindo, ou está dizendo que está seguindo, quais são os itens que ela excede, ela foi além do que pede, e quais são os itens no qual ela é omissa, de maneira que ele tem um cotejo entre teoria e prática, ele sabe onde passar a procurar as coisas. Tenho também uma disciplina de contabilidade internacional, dividida em 2 semestres letivos. Um semestre letivo são disciplinas obrigatórias, é aquele mínimo de contabilidade internacional que qualquer egresso de um curso de ciências contábeis deve conhecer, e uma disciplina eletiva. Na disciplina obrigatória, como a maior parte das IFRS já está na forma de pronunciamentos do CPC, isso já saiu de contabilidade internacional e estacionou numa outra disciplina chamada contabilidade societária. Então, o que eu discuto na disciplina obrigatória de contabilidade internacional são as IFRS já emitidas em Londres e ainda não trazidas para o ordenamento contábil brasileiro. De forma que, quando o aluno sair da faculdade, ele encontrará aquilo no ordenamento contábil mais cedo ou mais tarde, na forma como ele viu na disciplina. Na disciplina eletiva, o que nós fazemos é tomar como abordagem os discussion papers e as minutas em audiência pública de futuras normas, e que ele vai encontrar na vida real, quando ele se graduar e se empregar, ou na forma como ele estudou, ou vai encontrar numa forma alterada, mas não será um assunto absolutamente inovador. Ele já tomou contato com a existência da questão e as alternativas que estavam sendo aventadas como solução na época em que ele estava nos bancos escolares. Esse é o profissional que a gente está tentando preparar para o futuro mercado de trabalho. E, dessa forma, o nosso desafio enorme é educacional. E existe uma outra disciplina que é pôr em contato os alunos com executivos, com empresários, com empresas, em visita às empresas ou convidando os empresários para fazer palestras, para fazer a união entre esses 2 pontos, a visita ao chão de fábrica e a teoria. Eu costumo brincar muito com os contadores, que a necessidade de entender o business da empresa, muitas vezes, ela é um requisito demandador. Uma vez fui convidado pelo presidente de um grande banco em São Paulo para almoçar com ele, aqui no escritório dele em São Paulo. Fui até lá, fui até a sala dele no horário combinado. Na saída, nós passamos por uma das salas onde estavam todas as mesas de trading de mercados futuros. Ele tinha uma grande operação de clientes com mercados futuros, então todos eles estavam com as suas telas de computador, seus telefones, recebendo e dando ordens de compra e venda de produtos da antiga BMF, aos mercados futuros. Passamos por um operador, ao passarmos por ele, estava ao telefone com um cliente, falando alto por causa do som do telefone, e ele disse, então, para o cliente, então está fechado, nós temos um swap com trevo de 4 pontas com gatilho em DI mais 3.
Eu cheguei para o contador e falei assim, ele acabou de mexer no patrimônio da empresa. Como é que você contabiliza esse telefonema? Ou seja, se você não tem o conhecimento do que é uma operação de derivativo, o que é um swap, o que é um DI, qual que é o gatilho e qual que é o trigger, você não vai contabilizar. Ou você vai perguntar para ele, que número você quer que eu ponha aonde? Põe na conta de compensação. Então, eu costumo dizer a esse respeito do título desta apresentação que talvez devêssemos ter uma ligeira mudança. Não é contabilidade e a boa governança. É contador e a boa governança. É o novo profissional que se pretende ver formado e atuando num mercado desafiador como o nosso, num mercado em que a tecnologia da informação vai substituir substancialmente todas as atividades mecânicas até então exercidas e, consequentemente, o desafio à inteligência, ao raciocínio e ao conhecimento passa a ser bastante aumentado. Eu tenho 3 casos muito interessantes. Eu estou em 3 conselhos de administração. Eu estou no Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Distribuição, Grupo Pão de Açúcar, onde, além de membro do Conselho, eu presido o Comitê de Auditoria, companhia aberta em São Paulo e em Nova York, duplamente listada. Então, estou sob a égide da CVM e da SEC. Estou no Conselho de Administração da B3, antiga BMF Bovespa, companhia autolistada no Brasil, também lá como membro regular do Conselho, presido o Comitê de Auditoria, e estou temporariamente, espero, como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, onde fui parar por acidente na presidência, no dia em que Murilo Ferreira renunciou. Reza o estatuto que, entre os membros conselheiros remanescentes, eles escolhem um para completar até a próxima AGO. E um grande amigo meu, que é advogado, me disse, naquela hora, você foi ao toalete, você foi escolhido. Qual é a boa governança que eu tenho tentado praticar e recomendo fortemente, tem funcionado, principalmente nos casos em que eu participe, para um conselho tentar perseguir a meta da eficácia? Primeiro, multidisciplinaridade. O conselho não pode ser monotônico em termos de formações educacionais. No caso da B3, além de advogados, além de especialistas em financial reporting, nós temos pessoas de mercado, profundos conhecedores de mercado, tanto representando os grandes bancos acionistas, quanto investidores e membros de conselho independentes, oriundos do mercado, profundos conhecedores do mecanismo de negociação em bolsa, em balcão, agora que compramos a CETIP, nos mercados de equity e nos mercados de derivativos. Então, as discussões ficam bastante ricas, principalmente no lançamento de novos produtos. No caso da B3, nós não temos na Bolsa uma área de vendas. Os nossos vendedores são os corretores. Eles são os distribuidores dos nossos produtos. Então, nós temos um comitê do Conselho de relação com corretores, um comitê específico para relacionamento de conselheiros, ouvindo o nosso principal cliente para ver suas reclamações, demandas e solicitações e trazer isso para o management administrar a melhoria no relacionamento entre a nossa força de vendas e a nossa força de produção. No comitê da Petrobras, no Conselho da Petrobras, nós precisávamos, além de advogados, além de especialistas em financial reporting, além de especialistas em investidores, nós temos 2 membros independentes que representam, os minoritários ordinaristas e outro, o minoritário preferencialista. Nós precisávamos de alguém do setor de petróleo. E tivemos enorme felicidade em encontrar o professor Segem, que é o maior especialista PhD em águas profundas do Brasil, com reconhecimento e reputação internacionais, professor da COP UFRJ, e que empresta uma enorme colaboração ao Conselho de Administração. Quando nós discutimos balanço, ele não entende nada. Quando ele discute petróleo, eu não entendo nada. Tomamos um cuidado muito grande, não entrar no Conselho de Administração em micromanagement,
Nós não temos que discutir se o contrato de publicidade deve entrar com a agência A ou a agência B. Isso é micromanagement, isso é diretoria executiva. O que nós temos que discutir é cada companhia terá uma verba e uma política de publicidade, e essa política, uma vez definida, a implementação fica a cargo da diretoria. Então, nós temos que evitar essa superposição de funções que atrasa o processo decisório e, muitas vezes, cria atritos desnecessários. Quais são os comitês mais frequentes dos conselhos? Então, normalmente, todas as empresas que eu participo e as principais que eu conheço, têm um comitê de assuntos de finanças, assuntos financeiros. Muitas delas têm, no caso da B3, isso é absolutamente fundamental, um comitê de riscos. A B3 é uma empresa eminentemente voltada para TI e riscos. Ela é a contraparte central. Então, alguém compra uma ação, alguém vende uma ação, ela faz o link dessas duas pontas e ela tem que saber que a ação que está sendo vendida vai ser entregue e o dinheiro pelo qual ela foi vendida vai ser pago. E ela, como contraparte central, tem a responsabilidade nas duas pontas. Então, para isso, ela tem uma enorme rede de garantias, muitas delas contabilizadas, muitas delas em linhas stand-by, para garantir que não haverá uma disruptura inconveniente, relevante, material, num certo momento no mercado. E a gente, então, coteja quinzenalmente qual é a posição de cada um dos grandes players de mercado com relação às suas garantias e com relação às nossas garantias subsidiárias, caso haja uma ruptura de um grande player, até onde a gente consegue aguentar, suportando, honrar o mercado. Comitê de auditoria, esse é obrigatório para quem é listado no Brasil, é obrigatório para quem é listado nos Estados Unidos. A grande discussão que ainda existe é a discussão do Conselho Fiscal turbinado, quando o Brasil, as empresas brasileiras listadas em Nova York passaram a ter obrigatoriamente um comitê de auditoria. Houve um pleito absolutamente justificado, liderado, inclusive, se não me engano, pela Abrasca, no sentido de que, como o Conselho Fiscal é uma permissão legal no Brasil, entendo o Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, havia uma duplicação de gastos. Muitas vezes, alguns assuntos absolutamente superpostos. Então, a SEC concordou naquela ocasião em criarmos a figura do Conselho Fiscal turbinado, ou seja, agregaríamos algumas atividades do Conselho Fiscal que não são exigidas pela lei, embora não sejam proibidas, e com isso chegaríamos perto do conceito do Comitê de Auditoria previsto pela lei Sarbanes-Oxley. Comitê de estratégia, é muito frequente existir um comitê de estratégia, porque essa é a missão mais nobre de um conselho. A missão mais nobre de um conselho é tentar interpretar os desejos dos acionistas expressos nas assembleias e que elegeram aqueles conselheiros para passar guidance, orientação e diretrizes para o management. E, nesse sentido, então, o papel é absolutamente essencial. Temos um conselho em vários temos um comitê em vários dos conselhos do qual participo, que tem indicação, remuneração e sucessão. No caso do GPA, isso existe, no Pão de Açúcar. Já estamos discutindo com os controladores Casino na França a possibilidade de ter já elementos previstos para sucessão dos principais postos executivos. Inclusive, a nossa próxima reunião de conselho, ainda este ano, será em Paris, presencialmente com a figura do controlador francês. No caso da B3, temos um comitê de indicação, sucessão e remuneração. Foi ele que discutiu, por exemplo, quando compramos a CETIP, quem deveria ficar na presidência da diretoria executiva, se o diretor da BMF Bovespa da época ou o diretor da CETIP. E foi feita toda uma avaliação com auxílio de profissionais externos. E, no caso da Petrobras, nós introduzimos essa novidade a partir de início de 2016. Nós estamos criando um banco de talentos, de maneira a ter reposições. No caso da Petrobras, eu tenho nos níveis decisórios o Conselho de Administração, a diretoria executiva, todos esses com missão estatutária, e o próximo nível decisorial é gerente executivo. Até então, o gerente executivo não tinha responsabilidade fiduciária. O gerente executivo produzia
uma proposta, vamos investir ou desinvestir nisto ou naquilo, vamos comprar ou construir isto ou aquilo, mandava essa proposta para apreciação da diretoria executiva. Se a diretoria executiva endossasse, ela mandava, conforme a alçada, ao conselho de administração, e se aquilo fosse uma impropriedade, o gerente executivo que produziu a sugestão não tinha qualquer responsabilidade. Ela ficava no CPF da diretoria executiva e do conselho de administração. Uma primeira ideia que surgiu foi: vamos transformar os gerentes executivos em diretores estatutários, criar um segundo nível de diretor, como tem o Banco do Brasil. No Brasil tem o conselho diretor e os diretores estatutários que não fazem parte do conselho diretor. Só que naquele momento nós tínhamos 70 gerentes executivos. E eu falei, será um verdadeiro suicídio nós criarmos 70 novas diretorias numa companhia neste estado depauperado em que ela se encontra. Vão ser crucificados pela mídia e pelos investidores. Então, como sair do enrosco? Dar-lhes responsabilidade estatutária sem torná-los diretores estatutários. E a solução veio do mundo jurídico. Os nossos advogados internos e externos sugeriram, primeiro, nenhuma decisão proposta à diretoria executiva virá de uma única gerência executiva. Sempre tem que ser multidisciplinar. Sempre vai ser controladoria, financeiro, jurídico, os gerentes executivos respectivos e a área envolvida, exploração e produção, distribuição, logística. E esse documento que sobe para a diretoria executiva, estatutariamente, quando ele é emitido e assinado pelo gerente executivo, eles passam a ter responsabilidade fiduciária sobre a proposta que fizeram. Então, se aquilo tiver alguma impropriedade que pudesse ter sido detectada na origem, eles tornam-se corresponsáveis junto com os níveis superiores de aprovação. E com isso, nós, no caso da B3 já falei, e é muito comum termos comitês de sustentabilidade nas empresas. Eu tenho uma das minhas participações bastante ativas fora dos conselhos de administração, é na disseminação da ideia do Integrated Report, do relato integrado, trazer as outras variáveis críticas de criação de valor para o conjunto de relatórios que a companhia oferece aos seus investidores e credores. E o relato integrado é uma iniciativa nascida em Londres, que vem prosperando enormemente, vem ganhando momento, e as empresas estão criando comitês de sustentabilidade, e há relatos integrados feitos por empresas brasileiras altamente elogiados. A AES, a Votorantim Indústrias, e o relato integrado do Banco do Itaú Unibanco é considerado, na área financeira, um dos 3 melhores do mundo. Os grandes investidores internacionais já disseram para o CFO e para o DRI do Itaú que, da agora em diante, eles só querem este novo, não querem mais o modelo de relatório antigo, tradicional. Então, o Comitê de Sustentabilidade está se detendo sobre essas questões. Introduzimos, a partir do Comitê de Sustentabilidade, no caso específico da Petrobras, quando foi desenvolvido o planejamento estratégico em maio do ano passado, planejamento estratégico de 5 anos, nós partimos de um processo de pirâmide. Tinha 2 metas macro no planejamento estratégico, das quais derivam em pirâmide até um total de 200 metas por setor ou área na base da pirâmide. As 2 metas macro, uma delas é endividamento, é a alavancagem, que teria que ser melhorada, e a outra delas é vida. Uma empresa de petróleo, ela está muito sujeita a acidentes que ameaçam a vida humana. Então, existe na indústria, nos nossos colegas, as majors de petróleo, eles se debruçam sobre um indicador internacional chamado TAR, Taxa de Acidentes Registráveis. É a quantidade de acidentes ano por milhão de horas trabalhadas. Partimos de 5,1 em 2015, a meta é chegar em 1,1, aliás, 1,5 em 2018, estamos em 1,1 hoje. Como? Com treinamento, insistência, você tem que fazer uma pregação, uma catequese diária, com toda a força de trabalho. Nas plataformas de petróleo, o dia de trabalho de cada turno começa com uma preleção de segurança de trabalho e utilização correta de equipamento. Existem auditores
de segurança do trabalho que ficam inspecionando o comportamento e a conduta do funcionário durante a atividade, repreendendo quem está passando em torre sem segurar o corrimão, repreendendo quem está sem equipamento de segurança para lidar com maçarico ou coisas inflamáveis. Enfim, existe todo um processo de constante chamamento. E toda reunião do Conselho de Administração, todas, extraordinária ou extraordinária, os primeiros 15 minutos, obrigatoriamente, começam com um tema momento de segurança. Cada um dos diretores é escalado de uma vez para falar sobre aquele assunto, e ele ou vai dizer quais são as medidas que estão surtindo efeito, ou ele vai pegar o último acidente acontecido na área sob responsabilidade dele, vai descrever o que aconteceu, as causas do que aconteceu e o que está sendo feito para que aquilo não se repita. E assim nós conseguimos descer para 1,1 mortes ou acidentes graves por milhão de horas trabalhadas. A meta é zero, mas nenhuma empresa do mundo conseguiu chegar a zero, essa é a ambição. Então, essa é a grande orientação do plano estratégico definido em maio do ano passado, válido, em princípio, por 5 anos, e juntamente com a meta de reduzir a alavancagem e o endividamento, que nós vamos conseguir com alargamento de perfil de passivos, melhoria de receitas e desinvestimento de atividades non-core. Então, a diretoria propõe, ou o conselho recomenda, tudo aquilo que não faz parte do business essencial de uma empresa de exploração de petróleo, que é extrair, refinar e vender para a redistribuição. Nós queremos sair, porque cargas d'água, a Petrobras tem que estar na distribuição e venda de botijão de gás de cozinha para a dona de casa. Faz o menor sentido. Então, negócios dessa natureza, nós estamos desinvestindo progressivamente. Tivemos um percalço com o Tribunal de Contas da União, há 1 ano e meio atrás, quando o programa de desinvestimento foi para a rua, o TCU nos chamou a atenção, dizendo que nós estamos fazendo direcionamento de carta convite para os principais players que nos pareciam ser compradores ideais. E o TCU preferia que fizéssemos a abertura de um amplo processo, como se licitação fosse. Adotamos a recomendação do TCU, estamos agora acordes com o TCU, e o programa de desinvestimentos segue, exceto por eventuais percalços judiciais provocados por sindicalistas e pela Federação Única dos Petroleiros. Deixei por último um comitê bastante atuante, bastante importante nas organizações, que é o Comitê de Partes Relacionadas. No caso do Pão de Açúcar, ele é particularmente sensível, porque nós compramos coisas do Casino da França, trazemos com a marca Casino para colocar nas nossas gôndolas. Então, o preço de transferência é uma transação com parte relacionada, e ele tem uma política de partes relacionadas, ele tem um monitoramento por um setor específico da área jurídica, e toda a transação proposta antes de ser encerrada com a parte relacionada, ela tem que ser submetida ao comitê de auditoria, não para aprovar ou não o deal, mas para aprovar ou não que a política foi seguida ou não foi seguida. No caso da Petrobras, que o assunto é mais sensível, porque a parte relacionada é a União Federal, quer o próprio governo, no caso de cessão onerosa, quer Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDE, que são nossos co-irmãos debaixo do mesmo guarda-chuva investidor. Nós criamos um comitê de partes relacionadas, ele é composto por 3 pessoas, 2 são os conselheiros minoritários, o representante das ações preferenciais e o representante das ações ordinárias. O terceiro é um advogado do Conselho, que foi diretor da CVM, um advogado que é um conselheiro independente. E o Comitê de Minoritários sobre Transação Proposta de Partes Relacionadas, ele tem poder de veto. É proposta uma transação, se aquilo não atende à política de partes relacionadas que está divulgada no site, ele tem o direito de vetar a transação. E o veto só pode ser derrubado com a unanimidade dos demais conselheiros. Então, os minoritários podem propor a não realização do negócio, todos os conselheiros remanescentes teriam que votar a favor do negócio
para que ele pudesse ser levado em frente. Se um dos remanescentes votar contra, o negócio não pode prosperar. Tenho também uma política pessoal com relação à minha posição em conselho de administração, em comitês de auditoria, em outros cargos dessa natureza. Eu acho que conselheiro de administração independente, membro de comitê de auditoria independente, em companhias abertas, ele tem prazo de validade. Ele tem data de vencimento. Ele fica durante 3 a 5 anos fazendo a sua pregação, sugerindo melhorias, defendendo ideias de aperfeiçoamento. O que ele não conseguir emplacar em 5 anos, ele não vai conseguir emplacar em mais 5. Então é preferível se retirar, dar o lugar para alguém com um novo discurso. Então, eu sou contra a perpetuidade de membros independentes em conselhos de administração. Eu me recordo, inclusive, de um caso anedótico real que aconteceu no Brasil, quando o governador Leonel Brizola foi, pela 2ª vez, governador do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda tinha o seu banco estadual, o Banerj. E ele quis homenagear o seu médico pessoal. E, considerando a longevidade do Brizola, merecia realmente um elogio. E ele, então, deu ao médico pessoal dele o lugar de presidente do Conselho de Administração do Banerj, companhia aberta na época. E o médico ganhou uma sala, uma antessala, um apoio de secretaria, um carro com motorista, ele tinha onde receber pessoas, exceto no seu consultório, e ficou todo lisonjeado. O Banco Central liquidou o Banerj. Quando liquidou o Banerj, os bens dos diretores estatutários, conselheiros inclusive, ficaram indisponíveis. E o médico ficou possesso com o Brizola, porque ele jamais imaginou que ele não ia poder nem ter talão de cheque mais. Então, são casos anedóticos que circulam pelo Brasil. Nós temos vários conselhos de administração que, num passado não muito distante, era feito de cargos honoríficos. Era ex-ministro, para poder dizer, eu tenho o ex-ministro fulano de tal no meu conselho. Fazia nada, ia lá almoçar, tomava vinho na hora do almoço, batia papo sobre teoria geral da economia e ia embora. Hoje não, o conselheiro é muito mais demandado. No caso da Petrobras é um caso excepcional, porque nós herdamos um passado bastante difícil e que merecia um debruçar particular. Então, no ano calendário de 2016, o Conselho de Administração da Petrobras, entre reuniões presenciais, ordinárias e extraordinárias, reuniões por teleconferência ou reuniões por videoconferência, nós fizemos 57 reuniões no ano. Evidentemente que fomos repreendidos quando eu contratei uma consultoria independente para avaliar o Conselho de Administração. Ele falou, Nelson, isso é insustentável. Você não pode ter um Conselho de Administração que planeja 57 reuniões por ano. Então, tem alguma coisa... Sabíamos que a origem era o passado que requeria decisões mais focadas, mas muitas delas nós baixamos o nível de discussão plenária para os comitês do Conselho, que são substancialmente alguns daqueles que estão ali, de maneira que o assunto já chega razoavelmente depurado no Conselho de Administração. E estamos agora refazendo a pauta, eu já tenho a proposta de pauta das reuniões de Conselho de 2018, datas e assuntos principais, aqueles que são obrigatórios, ITR e etc., formulário de referência já estão programados, e outros assuntos nós temos uma coleta de opiniões ao longo do Conselho. Quais são os assuntos que não são os obrigatórios, que vocês recomendam que sejam elencados num grau de prioridade? E 1, 2, 3 deu TI, estratégia e política de preços. Então, vamos discutir com o management e discutir entre nós. Temos reuniões do Conselho de Administração, tanto na B3 quanto na Petrobras, onde temos um momento reservado só de conselheiros. E, nesse momento, no caso da Petrobras, em que o CEO é membro do Conselho, ele é convidado a retirar-se. Só conselheiros que não estão na diretoria estatutária fazem uma discussão entre 45 a 60 minutos de assuntos que eu deva ser encarregado de comunicar, de aperfeiçoamentos, sugestões ou recomendação. Fiz na Petrobras, pela primeira vez na história dos 54 anos da companhia, uma avaliação independente do Conselho. Contratei uma empresa americana
que já avaliou 60 conselhos de administração no mundo, entre o qual todas as majors, Shell, Exxon, etc., eles trouxeram os profissionais americanos, eles têm um staff de psicólogos e psiquiatras para decodificar as entrevistas feitas pelo pessoal de campo. Então, eles avaliaram cada conselheiro, as pautas do conselho, as atas do conselho e cada diretor executivo por igual. Os comentários sobre cada diretor executivo, o Pedro discutiu com cada diretor e eu recebi as cópias. Os comentários de cada conselheiro vieram para mim e eu discuti individualmente a avaliação com cada conselheiro, pontuando aquilo que a consultoria internacional sugeria que fossem pontos eventuais de aperfeiçoamento. Tem um deles que eu posso contar sem cometer nenhum pecado. Um dos diretores anotou-se na avaliação dele que ele, para ser diretor de uma empresa do porte da Petrobras, que consolida 180 balanços por ano, ele deveria ser fluente em inglês. Ele não era. Ele, semana passada, passou 3 semanas num curso de imersão total na Inglaterra e vai fazer isso com uma periodicidade regular para sanar essa crítica que lhe foi feita. Ele aceitou a crítica, concordou com a crítica e está trabalhando para remediá-la. E assim, várias outras sugestões foram feitas, algumas mais fortes do que essa, mas todos nós, inclusive eu recebi as minhas, estamos interagindo para aperfeiçoar. Meu próximo passo agora é fazer uma avaliação também independente dos comitês do Conselho. No caso da B3, a decisão do presidente do Conselho, que é o CEO da Petrobras, o Pedro Parente, foi fazer uma autoavaliação. Cada conselheiro se autoavalia, cada conselheiro avalia os seus pares e o presidente do conselho discute as avaliações com cada um dos avaliados. É um outro caminho. Eu tenho insistido com ele que seria interessante, a cada certo período de tempo, 2 ou 3 anos a escolher, seria bom fazer uma avaliação independente, contratar especialistas independentes do mercado. Isso está em consideração. Havia um conselheiro que era contra, achava que era um gasto desnecessário, mas eu acho que nós vamos conseguir contornar essa previsão. Então, essa é uma visão abrangente, porque que eu mudaria o título deste encontro, deste meu momento, de o contador e a boa governança corporativa e não a contabilidade. A contabilidade tem o que aportar, o que ajudar, mas o profissional melhor preparado tem mais ainda. Obrigado pela atenção.